talvez dentro desse auditório a gente pode olhar e ver poesia que não, mas será que não tem? Né, Cláudia? Entrada de urbanismo, de construção, observa a poesia que tem nas coisas. Cada coisa, independente de ser um ser vivo ou não, tem a sua poesia e tem a sua literatura. Então é importante a gente ter esse olhar. O poeta tira leite de pedra, né? O poeta olha para um lugar onde ninguém acha que tem nada e faz uma poesia desse lugar, né? Então, o objetivo nosso, né, ao ir para o parque, foi isso. A gente sair um pouco da sala de aula, observar o espaço, ver a poesia que está escondida ali. E aí nós trabalhamos as estratégias de leitura literária, mediador de leitura, as vivências literárias na escola e o papel do mediador de leitura, a organização da biblioteca escolar, planejamento para o mês de setembro e sugestões de atividades para vivências literárias. Então, ano passado a gente falou muito desse papel do mediador, né, que tinha que ser uma pessoa que lê, uma pessoa que gosta de ler. Eu gosto muito de perguntar. E já vi assim, muito nariz crescendo aí, mas vou ficar atenta aqui agora. Quem é que leu um livro na última semana? Levanta a mão. Que legal. Última semana, ó. Muito bem. Quem leu um livro no último mês? Ó. Quem leu um livro no último ano? A outra pergunta eu não vou fazer. Quem não leu nenhum livro nos últimos anos? Gente, essa leitura, né? Então, enquanto a gente não descobre o pulo do gato para a literatura, a gente não passa a ser um leitor voraz. Então, se você ainda não é, você está precisando descobrir o estilo que você gosta. Você está precisando. Porque toda vez que você me encontra, eu estou com um livro na bolsa. Faz parte da minha rotina ler. Né? Eu gosto de ler, é um gosto. Então, um tempinho que eu tenho, coloco as pernas para cima e leio. E faz bem. Os óculos complicaram um pouco, né? Porque agora eu só leio com os óculos, né? No início eu percebi que estava me prejudicando, eu estava lendo pouco. Depois eu acostumei, ler com os óculos e aí melhorou tudo de novo, né? Então essa leitura, né, essas vivências literárias, esse mediador de leitura, ele precisa muito se contagiar para que realmente possa ser prazeroso para ele e ele levar para os outros. Se eu chegar aqui falando de uma literatura com vocês e não gostar, vocês vão perceber na hora. Eu estou aqui fazendo papel, né? Eu não estou aqui defendendo alguma coisa que eu gosto, mas eu estou aqui fazendo papel. Terceira formação. Aconteceu no mês de novembro, foi lá na escola técnica, né? E o que nós tratamos lá? Letramento literário, formação de comunidades leitoras, como explorar um texto literário, poemas, contos e crônicas, como escolher um texto ou um livro literário, como explorar e compreender as ilustrações de um livro literário, planejamento e vivências literárias. Essa formação foi muito importante, né? Eu me lembro que a Elisângela não estava aqui, ela estava viajando e ela fez um vídeo falando com a gente, assim, uma fala belíssima sobre contos, crônicas e poemas e como escolher um livro literário. E ela utilizou vários livros para poder ilustrar, e dentre eles, ela utilizou esse meu livro, que eu não vou falar agora, não, depois eu falo. E aí, ela utilizou mostrando, porque muitas vezes a gente pega qualquer livro, não é qualquer livro, não é qualquer texto, né? Então, eu tenho que ter uma intenção ao pegar o livro, né? Eu tenho que saber escolher, porque senão eu vou utilizar qualquer texto, né? Não é qualquer texto. E tem muitos textos que não são legais também. Não é toda a literatura que a gente sabe que é boa, né? Que a gente deve indicar. E aqui nós mandamos para a escola os links das 3 formações. Todas as formações têm o link no e-mail da escola para vocês acessarem e assistirem. Ontem eu estava ouvindo, enquanto eu estava fazendo minhas coisas, eu coloquei na primeira formação, que eu queria escutar uma coisa que o Regiane tinha falado, e eu coloquei lá e fiquei ouvindo e fazendo minhas coisas. Né? Então você pode só colocar para ouvir, não precisa ficar lá assistindo, porque a primeira é 3 horas, a outra 2 horas, né? Que é muito tempo. Então você coloca só para você ouvir, ou só o trecho que você gostaria de ouvir, né? De assistir, para que você possa ficar inteirado dos assuntos, né, que a gente está trabalhando aqui, tá bom?
Agora, hoje, o que nós vamos fazer hoje? Quarta formação. A literatura como meio de transmissão da cultura, dos conhecimentos e ensinamentos da comunidade. Quem esteve no lançamento do tema Memórias Literárias do Direito de Fabular? Legal. Naquele dia lá, né, nós apresentamos para vocês o novo tema de trabalho do Trilha da Leitura nesse primeiro semestre sobre as memórias, né? Não qualquer memórias literárias. Por quê? Porque a literatura está em tudo. Então, qualquer memória que você acessar, você está acessando a literatura. Então, quando a gente fala memórias da história da cidade, né? Memórias de como que era o transporte antigamente, tudo isso tem uma história. Tudo isso tem uma história escrita e tem uma história oral. Né? Então, isso é literatura. Né? A forma como isso foi escrito, né? O jeito de escrever, a poesia que há nessa escrita, aí sim é um texto literário. Então, essa transmissão da cultura, como que a gente vai fazer? Né? A gente vai perceber, quando nós colocamos duas propostas, nós colocamos memórias literárias e memórias aos montes. Memórias literárias para a gente começar. Então, as memórias literárias de cada um. Então, quais as histórias que você ouviu, qual o primeiro livro que você leu, né? Então, a gente faz esse movimento com as memórias literárias. Depois, a gente vai para as memórias aos montes. O que são as memórias aos montes? Memórias a Montes Claros, né? As memórias de Montes Claros e também memórias aos montes. A gente usou a palavra, né, para a gente ter dois significados aí. Então, essa memória aos montes, né, o que a gente propõe, é o que Montes Claros tem de memória para nós. Eu moro aqui há 40 anos, né? Então, cada um tem, a maioria nasceu aqui, então cada um de nós tem coisas para contar de Montes Claros, né? Tem muita memória para contar. E aqui nesse espaço que a gente está, no Centro Cultural, isso aqui é um berço, né, de memória. Um berço de memória. O Centro Cultural, a biblioteca, eu vim fazer pesquisa aí há muito tempo, né? Ninguém tinha livro, a gente vinha fazer pesquisa, as escolas, não é? Não tinha internet, não tinha nada, a gente vinha para cá fazer pesquisa. E essa praça toda, né? Porque tudo isso aqui faz parte dessa história de Montes Claros. Né? Aqui, esse espaço que nós temos aqui é o centro histórico de Montes Claros. Então hoje, nós nesse primeiro momento, né, eu vou trabalhar com vocês junto com as meninas da trilha, mas depois do lanche nós vamos ter uma profissional maravilhosa, Geisiane, que trabalha na Secretaria de Cultura hoje de manhã. Ela fez com a gente, né, apresentou toda a história através de fotos desse centro histórico e nós fizemos um passeio, caminhamos pela parte histórica também. Eu pedi à tarde para deixar para depois do lanche, para o sol diminuir um pouco. Será que vai diminuir? Será que vai diminuir? Ó, hoje de manhã estava muito fresco, sabe? Estava muito bom. Aí a gente vai dar uma saidinha, olhar se dá para ir, se a gente fica lá na praça, viu? Mas isso vai ser o segundo momento. Então vamos lá. O que nós vamos fazer, né, para falar dessa cultura, né, dessa transmissão de cultura, conhecimento e ensinamento da comunidade? Né? Vamos puxar o fio da história. Né? 1001 páginas têm sido escritas para se tentar contar a história da teoria do conto. Muitas páginas são escritas há muito tempo. Se você vai pesquisar, você vai puxar o fio, né, dessas histórias, você vai ver que tudo tem uma origem. E essa origem está muito longe de nós, está muito distante dessa civilização daqui. Né? Perpassou por muitas civilizações, por muitos países, até chegar onde nós estamos. Nós sabemos que o Brasil é relativamente novo, né? Considerando os outros países, muitos outros. Então, a gente sabe, né, que essa história aí, que esse fio aí, ele perpassa, né, por muitos lugares, por muitas páginas. E cada um de nós pode contribuir para escrever essa página. Por isso vocês levaram um retalhinho, não foi? Quem levou o retalhinho? Legal. Cadê? O que vocês trouxeram? Colocou aqui? Quem mais? Quem trouxe? O que você fez com o retalho? Pode trazer um pouquinho para nós na frente. Quem trouxe, por favor, pode trazer para cá. Pode trazer. Cada um de nós é um retalhinho, né, dessa história.
Pode colocar aqui em cima. Isso. Quem trouxe pode colocar aqui, viu? Então, cada um de nós, né, é um retalho. Né? Quem não trouxe, a tarefa continua, viu? Vai trazer na próxima aula. Isso mesmo. Então, cada um de nós é um retalho dessa história, cada um de nós é uma página desse livro, e é importante que a gente se conscientize disso. Se a gente não se conscientizar, não tem como continuar essa história. A página vai ficar aberta e não tem como continuar. Então nós precisamos. Mas afinal, o que é um conto? Qual a sua situação enquanto narrativa ao lado da novela, do romance, que são seus parentes mais extensos? O que são contos maravilhosos e contos fantásticos? Então hoje, para falar dessa cultura, né, para falar da literatura como transmissão dessa cultura, nós vamos explorar um pouco os contos. O que são esses contos? Quando a gente fala em contos antigos, nós lembramos de Sherazade. Vocês já ouviram falar de Sherazade? Sherazade, é verdade, Sherazade faz parte da história das Mil e Uma Noites. Na verdade, dizem que foi ela que começou tudo. Ela que começou a contar a história das Mil e Uma Noites. Ela ouviu dizer, né, que tinha um rei lá no reino, né, e é uma história da Pérsia, né, um rei persa, que estava matando todas as mulheres, né? Desposava uma hoje, amanhã matava. Desposava uma hoje, amanhã matava. Estou falando desposava, por palavra bonita, né? Desposava uma hoje, amanhã matava. Palavra bonita. Por quê? Porque ele foi traído e não ficou com raiva de todas as mulheres e queria acabar com todas as mulheres. Sherazade, que era uma contadora de histórias da comunidade, que era aquela mulher que parecia um arco-íris, sabe? Ela falou, não, vou resolver isso, como é que pode um negócio desse, né? Esse homem fez que vai matar todas as mulheres desse reino. E aí ela foi lá, né, no castelo, no reino dele, se propôs a casar com ele. E na primeira noite, enquanto ele estava querendo desposá-la, ela contou história. E ela começou a contar história, a contar história, a contar história, e a história não acabava, e ele começou a ficar encantado, né? O rei Sheriar começou a ficar encantado com aquelas histórias, e foi olhando para ela e querendo saber mais, até que ela parou a história no momento mágico. Porque o dia estava amanhecendo, né? E ela parou a história. Quando ela parou, eu queria ouvir. Ela falou, não, eu só vou contar à noite, né? E aí o que ele fez? Esperou a noite. E amanhã ela contou outra, depois de amanhã ela contou outra, depois de amanhã ela contou outra, e assim se passaram 1001 noites. E dizem que até hoje eles vivem felizes para sempre. Então, essa Sherazade, né, é a típica figura de que quem conta um conto aumenta um ponto, e de que esse fio da história vai continuando, dependendo do contador. Nenhuma história é a mesma contada por mim ou por você, nenhuma história é a mesma lida por mim ou por você. Se eu pego uma história e conto, eu tenho meu jeito de contar, eu sempre aumento uma coisinha, né? Ou mesmo se eu não aumentar nenhuma vírgula, eu vou aumentar a entonação, eu vou aumentar a forma de falar, né? Eu sempre vou aumentar um ponto nas histórias que eu vou contar. Então, por isso, né, essa Sherazade, ela nos convida a fazer esse exercício da contação de história para resolver os males da vida. Né? Muitas vezes as histórias, quantos livros a gente já começou a ler e termina morrendo de rir, né? Ou chorando, emocionado, lembrando de alguma coisa. Tem poemas que você começa a ler, quando você termina, você não está nem conseguindo mais falar, emocionado com aquilo ali. Então, a história tem esse poder. Esse fio da história que é puxado, ele tem o poder de nos envolver e de nos trazer para si. Por isso é tão bonito o colo, é tão indicado o colo para se contar uma história para criança pequena, né? Por isso o colo é tão ilustrado nos livros, colo da avó, colo da mãe. Por quê? Porque esse colo, esse aconchego é o fio da história que passa ali e dá um laço, né? E une. E aí nós vamos chegar nas memórias afetivas. Tudo isso que une
é afetivo, né? É afetivo, você lembra com saudade, você lembra de um cheiro, você lembra de um lugar, você lembra de uma situação que te dá saudade, né? Isso é a afetividade, é a memória afetiva e que nós conseguimos acessar a partir da história. Eu falei com vocês que Rubens, né, na turma da tarde lá da dia 10, nós conseguimos passar uma palestra de Rubens, psicólogo da Secretaria de Educação, que faz uma análise muito legal sobre as memórias afetivas, a importância da memória afetiva para o ser humano. A pessoa que não tem memória afetiva, ela tem muita dificuldade de viver, porque ela fica sem identidade, ela fica sem pertencimento, né? Quando você tem uma memória afetiva de uma casa, de um lugar, de uma pessoa, de uma família, isso te faz querer pertencer, né? Ter aquele lugar, aquela pessoa. Então, essa sensação de pertencimento, ela é muito importante. Eu, como professora de História, quando os portugueses faziam as viagens, né, para ir para as Índias, para buscar especiarias, Perovati Caminha sempre foi o responsável por escrever o que ele via e transportava. Mas eles não vieram parar aqui no Brasil por acaso, não, e nem erraram o caminho. Perovati se apaixonou pelo Brasil. De longe ele viu e ele falava das gaivotas, dos pássaros, como que era verde, até que teve autorização para chegar aqui. Quando ele chegou, a carta na Índia é muito linda, muito literária. E isso me fez remeter isso nas aulas de história, que o encantamento, a beleza das Índias, como ele descrevia as Índias desnuda, né? A beleza, os cabelos lisos, que eram totalmente diferentes das mulheres europeias, né? Que eram acostumadas a conviver. E ele teve total apoio para ser dono do Brasil, né? Porque ele já tinha dono, que eram os índios. E daí, a partir daí que nós estamos explorados, pela beleza que Perovati Caminha percebeu. Palmas para a Lara, gente. Ótima colaboração, muito bem, Lara. E assim, eu fico pensando, né? Como que a gente se acostuma com as coisas que a gente tem, com a beleza que a gente tem, e muitas vezes esse belo acaba. Então ele viu, se encantou, né? Olhou, se encantou. Nós, todas as vezes que a gente sai, que a gente vai em algum lugar, vocês já perceberam? Na natureza, em algum lugar, a gente acha lindo, né? A gente volta. Tem um amigo nosso lá da roça, que ele está morando fora do Brasil. E lá é só gelo, Canadá, né? E aí agora ele veio passear aqui, encantado com o sol de luz claros, né? Com a água, com as cachoeiras, com os rios, encantados. E não tem lugar mais bonito no mundo do que Montes Claros. E antes não era, não. Né? Antes aqui esse calor, meu pai, vocês não podem entender? Então, muitas vezes, essa poesia que está aí, essa beleza, a gente tem que, de certa forma, destreinar os olhos da gente para o que eles estão vendo todo dia, para que a gente possa contemplar. E o texto literário, gente, permite isso. O texto literário dá uma mexida com a gente, né? Hoje, durante esse tempo aqui, a gente vai ler uns poemas. Vocês receberam aí? Receberam? Eu vou começar aqui, viu? E aí vocês vão olhando aí para me ajudar. Vamos lá. Você não recebeu? Eu vou ler um de Mário Quintana. Essa lembrança que nos vem. Essa lembrança que nos vem às vezes, folha súbita que tomba, abrindo na memória a flor silenciosa de 1001 pétalas concêntricas. Essa lembrança, mas de onde? De quem? Essa lembrança talvez nem seja nossa, mas de alguém que pensando em nós só possa mandar um eco do seu pensamento. Nessa mensagem pelos céus perdida, ai, tão perdida, que nem se possa saber mais de quem. Mário Quintana, A Cor do Invisível. 666, também de Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde de
demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das ondas. Mário Quintana, Esconderijos do Tempo. Então, puxando esse fio aí, né, continuando a puxar esse fio, o que nós podemos dizer dos contos, né? As meninas vão apresentar daqui a pouquinho, pode preparar aqui os contos. Enquanto as meninas estão preparando, né, o que nós podemos dizer? O que são contos maravilhosos e o que são contos fantásticos? Durante, né, a nossa vida de criança, nós ouvimos muitos contos maravilhosos. O que são eles? Aqueles contos que sempre tem uma figura diferente, né? Uma figura que não é aceita naturalmente. Por exemplo, uma bruxa, uma fada, né? Um lobo que é lobo mau, não é o lobo lá da floresta, mas é um lobo mau, né? E assim por diante. Aqui no Trilha da Leitura agora, nós escolhemos o Mágico de Oz para começar o nosso trabalho. É um conto maravilhoso, né? Nós temos a bruxa, nós temos o mágico que vai resolver toda a situação, né? Das pessoas que vão até ele. Então, o conto maravilhoso, ele é sempre uma resposta para os anseios que a gente tem. Então, a gente lê e não acha nada absurdo. Vocês já perceberam? A gente lê um conto maravilhoso e acha incrível, né? Lê que tem bruxo, que tem fada, que tem duende, que tem um mágico, né? E a gente quer mais a vestir de mágico, quer mais a vestir do personagem, não é? Quer vestir de bruxa. E a gente concorda com aquilo assim, com a maior simplicidade. Por quê? Porque a vida tem muita coisa que não se explica. A literatura é dona desse lugar. A literatura explica o inexplicável. Né? A literatura toca onde a gente não consegue tocar. Por que muitas vezes a gente conta uma história, a gente conversa com a criança o tempo inteiro? Não faz xixi ali. Xixi tem que ser no vaso. Não faz, e ela volta e faz xixi, ou não faz na fralda. O dia que você conta uma história, né, sobre o xixi ou sobre o cocô, a criança já passa a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. O que aconteceu ali? Né? Onde é que a história foi que a sua palavra não estava indo? O que a história conseguiu fazer? Né? Então, esses contos maravilhosos, né, eles têm esse poder de fazer com que a gente aceite esse sobrenatural. Não é sobrenatural, né? Esse fantástico mesmo. Esses personagens assim, que são, na verdade, gente que poderia estar caminhando aqui no meio de nós, né? A gente olha assim e acha que está tudo bem, né? Que poderia estar. Os fantásticos, sim, têm figuras sobrenaturais. Tem vários autores, né, que utilizam, né, esse tipo de literatura para a gente poder, assim, a gente fica com medo, mas a gente também aceita. A gente lê, a literatura faz isso. Dificilmente você termina de ler um livro e fala assim, mentira. Se você lê uma notícia, você fala que é mentira. Se você escutou alguém falando alguma coisa que é verdade, que aconteceu, você duvida. Mas da literatura você não duvida. Né? Porque é uma construção que é feita com a gente, para que a gente perceba a beleza desses contos. E agora, com o tema Memórias, nós podemos lançar a mão de muitos contos. Aqui em Montes Claros, que contos nós podemos falar? Que contos? Quais as histórias que nós temos aqui em Montes Claros? Mulher de Sete Metros. Quem mais? Quem quer contar Zeca Girana? Zeca Girana. Vocês sabem contar a história dele? Quando eu era criança, eu moro aqui desde 1970. Eu não vou contar nada, não, viu? Então, no bairro não tinha ruas ainda, né? Eram aqueles trilhos no meio do mar, né? Passar lá no São Seis, que hoje é aqui no Brasil. Aí minha mãe falava, o pessoal da rua comentava que na Semana Santa a gente não podia ficar fora de casa depois das 10 horas da noite, né? Que tem época de ditadura, tinha toque de recolher, né? Aí acho que para assustar a gente, hoje eu acho que é isso. Para a gente não ficar fora de casa,
falavam do Zé Cangirana, que ele já passava arrastando as correntes, e que se alguém abrisse a janela ou a porta, e ele, né, com as garras dele, e ele, né, atacava a pessoa. A gente não teve medo. Qualquer barulhinho que tinha, e naquele tempo ventava muito, chovia muito, né? Então qualquer barulhinho que tinha, a gente já ficava tudo incluído, morrendo com medo do Zé Cangirana. Não sei como ele era, não, eu nunca vi. Mas vocês vejam os resquícios da história dos escravos, né? Eu estava lendo esses dias ali numa revista aqui de Montes Claros, de que tinha escravos que eram enforcados, né, em praça pública aqui, né? Então, é muita coisa da história que virou literatura. Tem um trecho aqui de uma revista que eu separei, que eu achei muito interessante. É isso aqui, ó, Montes Claros no Túnel do Tempo, sua história e sua gente. Eu acredito que vocês devem ter lá na escola, mas olha só. Só um trechinho, só para vocês verem como que a coisa é. Apareceu uma alma penada em Montes Claros. Em 1930, setembro de 1930, os moradores do bairro Morrinhos ficaram alarmados com o possível aparecimento de uma alma penada naquele bairro. Segundo notícias publicadas na Folha do Norte, a alma penada andava fazendo muitas e horripilantes traquinadas. A assombração era um animal com aspecto bestial, cabeça disforme de um ser humano, que aparecia durante as noites escuras no bairro Morrinhos. E a sua predileção era devorar os cachorros que o perseguiam noite adentro. Teve um lobisomem? O que vocês acham? Tal qual o chupa-cabra de hoje, que aparece no sul de Minas, o devora ovelhas, cabras e outros animais, chupando-lhes o sangue. O nosso lobisomem fazia o mesmo com os cachorros e não se intimidava com os seres humanos, tornando-se assim visível aos moradores do bairro, que ficavam apavorados. Naquele tempo ainda não se falava da possibilidade do lobisomem ser um extraterrestre, pois essa figura só se tornou lendária depois dos anos 50, quando surgiu os OVNIs nos Estados Unidos da América. A estranha assombração foi atribuída à alma penada de um morador da cidade que havia morrido há pouco tempo. Segundo os entendidos, o lobisomem era a alma penada de um tal José Cangirana, um homem com problemas mentais, cuja ocupação era conduzir reses abatidas do matadouro para os açougueiros da cidade. De acordo com o jornal, essa pessoa andava pelas ruas com aspecto aterrador, as vestes sujas de sangue bovino e frequentemente embriagado. Ele, quando chegava em casa, com frequência, espancava brutalmente a sua mãe. Certo dia, Cangirana faleceu rapidamente e alguns dias depois a sua alma penada voltou para purgar os pecados. Um morador do bairro, muito corajoso, numa noite, viu uma alma penada de José Cangirana passar pela rua e invocou o seu nome. O espírito da besta fera revelou ser realmente uma alma penada, e a alma penada de José Cangirana. Deve ter sido necessário muita oração para que aquela alma penada deixasse os moradores da cidade em paz e voltasse para o mundo dos mortos, onde era o seu lugar. Palmas para José Cangirana. Então, essa história, né? Teve uma reunião que a gente esteve, que uma colega falou que a família conheceu ele. Como é que chama a Né? história? A história? José Cangirana. A revista? A revista Como é que é? Montes Claros, Túnel do Tempo. No Túnel do Tempo. Sua história e sua gente. Pode ir passando, vocês virem. Olha, viu? Essa revista aqui, ela, o Trilha da Leitura ganhou, né? A gente sempre ganha os livros que vão compor o acervo das escolas. Deve ter nas escolas suas, vocês não falam. Tem não? Ó. Então, olha que interessante, viu? Muito boa. Bom, eu não sei contar, não sei falar de ilusão, mas a gente pode olhar, pode ver quem fez aí, ó. Né? E a gente pode olhar para. E tem aí a mulher da trouxa. Vocês sabem que a mulher da trouxa e a mulher de 7 metros, elas se confundem, né? Então, a mulher da trouxa, ela, ninguém via a
a trouxa, porque ela era muito grande, ela era muito alta, então a trouxa ficava lá em cima, né? Ninguém via. E a mulher de 7 metros era aquela mulher enorme, a mulher da trouxa pegava a criança, jogava dentro da trouxa e amarrava. Se visse criança desobediente, fazendo coisa errada, pegava os meninos, jogava dentro da trouxa, colocava na cabeça e amarrava. Inclusive, Marismar, porém, contou essa história no livro dela, O Juramento. Tem a história da mulher da trouxa. O livro está aí, não está? Ah, você pega um livro lá para mim, acho que está naquela caixinha lá da minha. E aí, a mulher de 7 metros, né, é aquela mulher que ela era tão grande, e assustava o pessoal que fosse para o Major Prata. Dizem que era só passar na ponte do Major Prata à noite que ela estava lá. Diz que ela ficava com as pernas abertas, assim, na ponte, estava a ponte aqui, ó. Se lotação passava embaixo. Será que ela conseguia fazer um xixi na lotação? Pois é. Então, essa mulher de 7 metros, né, ela é uma figura, assim, que quando eu estudei aqui em Montes Claros, no Sarmento, na escola Carlos Albuquerque, eu morria de medo de ir no banheiro. Morria de medo, porque diziam que tinha uma mulher de branco no banheiro. E a mulher de branco, não é? A mulher de branco, gente, na minha adolescência aqui em Montes Claros, o que se falava era a mulher de branco. Né? Era vestida de noiva. Eu jurava que eu já via, que eu tinha enxergado essa mulher. Era tanto medo, né? Que eu jurava que eu enxergava. Ela atualizou, agora ela é a loura do banheiro. A loura do banheiro, tá vendo? Então, cada época, né? Cada época com suas lendas, né? E todas essas lendas, se vocês prestarem atenção, elas são construídas para assustar alguém, ou algum lugar, ou algumas pessoas, por causa de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, geralmente, você não quer, eu já ouvi dizer. Isso. Olha que vocês verem. Então, tudo tem uma explicação, as coisas não surgem, né? Do nada. Tudo tem um fio, olha o fio da história, né? Tudo tem um fio que acompanha essa literatura. A literatura não é assim, vou inventar uma história ali. Se eu falar com vocês aqui agora, eu vou inventar uma história, vocês acham que essa história vai ser isenta de alguma coisa? Não. Ela vai ser carregada de tudo que eu trago. Eu jamais vou poder me desvirtuar da minha história, não é? Da minha história, para poder contar. A intertextualidade, muito bem. Eu estudei no Eloy Pereira e minha mãe tentava condicionar a gente a não ir no banheiro, né? Aí um belo dia eu cheguei lá em casa e falei alguma coisa sobre o banheiro e meu irmão falou assim: ah, mas não tem que ir mesmo não, porque tem uma mulher de branco no banheiro. Beleza. Aí passou-se uns dias, alguém na escola falou alguma coisa e eu comentei disso. Aí o menino pegou e falou comigo assim: é só jogar 5 pedras dentro do vaso e dar descarga que a mulher desaparece. E minha mãe simplesmente. Aí meu irmão chegou, né, muito medroso, o Dudu era mais medroso do que eu, o mais velho. Aí eu falei com ele: ó, descobri como é que a gente vai acabar com a mulher de branco. Aí ele falou assim: por quê? Eu falei: você vai lá e pega 5 pedras e joga dentro do vaso. Resultado, o vaso entupiu, nós dois apanhamos. Por causa dessa história. E toda vez que falo dessa história, me remete a esse caso. O Saci, você já viu também que a gente pode jogar uma pedra quando tiver o redemoinho? O Saci está lá dentro. É a peneira. Mas a peneira também. Se você pôr a peneira, ele aparece em pé. E se você joga uma pedra, você já conseguiu? Eu também quero não. Mas se você... Verdade. Eu acho que agora é porque a gente vive no meio do asfalto, né? A gente não dá nem para voar, né? Olha os aspectos históricos, né? Geográficos, todos interferem na literatura, percebe? Né? Então, assim, mãe também falava muito isso, meus pais: ó, quando tiver um redemoinho, você jogar uma pedra, o que acontece? Se a pedra sair suja de sangue, é porque você conseguiu pegar nele. Mas se não sair suja de sangue, você não conseguiu. A minha nunca saía, né? Aí era porque a pontaria não era boa, então eu não conseguia jogar a pedra no Saci. Mas esses fatos, né, igual isso daqui, você vê claramente que os próprios pais se enrolavam, né? Porque assim, inventavam situações para falar das coisas que eles não queriam que a gente fizesse, mas ao invés de explicar.
né? Mas um ser humano é assim, por conta disso é que tem as histórias. Porque se a gente fosse explicar tudo direitinho, ó, vamos por esse corredor, caminha direitinho, abre a porta, passa, cuidado, tem perigo. Não, a gente tem que falar. Ao passar pelo corredor, cuidado. Olha para um lado, olha para o outro. Se o vento bater, pode ser fantasma, né? Então a gente vai fazendo, né, desse nosso caminhar aqui pela vida, uma leitura de literatura, uma escrita de literatura, né? Então, imagine, esses dias eu ouvi Aldo Pereira falando, imaginem a vida sem uma boa história, como seria sem graça, né? Como que é boa a gente sentar para contar caso, não é verdade? A gente senta para contar caso, um fala uma coisa, o outro fala outra, um outro fala outra, e ali vai ficando gostoso, vai ficando prazeroso. É o poder das histórias, né? É o poder da ficção. E a gente... Que coisa? Pode falar? Porque Bianca está contando as histórias, a gente passa cada pergunta. Pode falar? É porque as crianças de hoje não entendem muito não, viu? Tudo tem que ser muito bem explicadinho. Eu trabalho de primeiro ao quinto ano, mas eu vou te contar, viu? Tem hora que falam as perguntas que até eu me enrolo na hora de responder. Não aceita qualquer coisa. Não, você tem que ter uma justificativa, né? E assim, até quando a gente vai contar uma fábula, eu faço pequenininho, vocês não vão dizer, esses animais conversam. Né? Eu fui contar a história agora, o livro que queria ser brinquedo, né? Para poder puxar a memória do livro, né? E, nossa, eu sou tia, tem Paris nos brinquedos também. Você diz que os animais conversavam. Agora os brinquedos aí conversam. Você já assistiu Toy Story? Toy Story, os animais, os brinquedos não conversam? Por que vocês estão duvidando de mim agora? Mas assim, eu acho assim, olha o nosso papel enquanto Sherazade, o nosso papel enquanto puxador desse fio aí, né, da história que vai passando. Por que eu gosto muito de contar a história como era uma vez? A hora que você fala, era uma vez, você já tira dele qualquer pergunta. Porque você está dizendo que era uma vez. Então, imediatamente, não é quem escreveu esse Era Uma Vez pela primeira vez, sabia o que estava fazendo. Não foi por acaso, né? Então, o Era Uma Vez coloca o ouvinte num mundo que não existe, num tempo indeterminado, né? Então, ele entra naquele Era Uma Vez ali, tudo pode acontecer. Então, ali, muitas vezes, a gente vai contar também, não estou falando que é o seu caso, mas né, para a gente pensar. Muitas vezes a gente vai contar também, né? A gente começa a contar. Olha, a história que eu vou contar para vocês é de um menino. Era uma vez, não usa era uma vez. Joãozinho é um menino assim, assim, assim. Então, talvez, né, a gente está perdendo aquela forma de narrar de Sherazade, que é a forma que encanta e que faz o mal embora e o bem ficar, e a vida prosperar e a morte não acontecer, né? Então, talvez falte isso na gente, para a gente perceber o que eles estão querendo. Então, esse Era Uma Vez. Eu sempre faço isso. Muitos já me perguntaram também. A hora que eu termino, mesmo eu falando Era Uma Vez, de vez em quando, eles perguntam. Mentira, não acredito nada disso. Isso é verdade? Aí eu falo, o que você acha? O que você acha? Aí eu acho que não é não. Eu falei, sei não, eu vou lá pra ver, né? Quantas vezes eu já contei a história do Cocô, Joãozinho Cocô, lá no Crisantino Bonem, há 10 anos atrás? Eu usava muito isso. Quando os pequenininhos estavam fazendo xixi, cocô fora do vaso, nos lugares, eu contava a história do cocô, né? Que o cocô, quando o menino fazia o cocô fora do vaso, o cocô levantava e corria atrás dele, né? E corria cantando. Vocês ouviram essa história? O cocô saía cantando assim: oicango, 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 orei. Agora eu vou pegar você. E aí esse menino, esse Joãozinho corajoso, não, ele fez cocô lá no campinho da escola, porque ouviu falar que o cocô saía correndo. Ele falou, agora eu quero ver, vou fazer, que eu vou provar que é mentira. Né? Aí ele fez. Quando ele fez, que ele tinha papel higiênico lá no campinho? Não. Vestiu a calça, gente, e saiu. Quando ele começou a caminhar, ele escutou uma voz atrás dele. Oicango, 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 orei. Quando ele olhou, o cocô estava em pezinho, com a mão na cintura, olhando para ele. E aí esse cocô olhava para ele e ele olhou para o cocô e falou, o quê? Meu cocô querendo me pegar? Quem vai te pegar sou eu. Pegou o cocô. Quando ele pegou o cocô
o cocô dentro da mão dele. Oi, agora eu vou pegar você. Sabe o que ele fez? Segura aqui pra mim. Ele começou a espremer o cocô. Quando ele espremeu o cocô saindo entre os dedos. Oi, canga, guri. Agora eu vou pegar você. Com a voz fininha. Vai pegar? Não vai. Esfregou. Ai, que alívio. Freio desse cocô. Chegou na casa dele, contou pra mãe. A mãe fez ele tomar um banho. E agora ele aprendeu a lição, sabe? Ele não anda por aí mais não. Agora xixi, cocô é no vaso. Aí terminei de contar a história. Quando eu terminei, o menino olhou pra mim e falou assim: tia, eu fiz um cocô aqui natural da escola. E o mesmo, meninão, sabe? Menino grande. Eu falei: e agora? Ele: e agora? Eu falei: vamos ter que arrumar um jeito de pegar. Se não, ele ia agora. E ele ficou doido, pediu ajuda, a servente foi, ajudou ele a pegar o cocô, o menino grande. Aí eu acredito que era ele, né? O pivô do cocô que estava parecendo um lá. Porque a partir daquele dia os cocôs diminuíram nos lugares errados. É uma história assim, um pouquinho mal cheirosa, né? Mas a gente brincar com as situações do dia a dia, a literatura permite isso, né? Então assim, na dúvida ele não vai fazer, né? Será que vai, será que não vai, será que esse cocô vai ficar em pé, vai correr atrás de mim? Na dúvida eu vou fazer no lugar certo. Ah, mas aí você está educando com medo, né? Não, gente, é o medo imaginário da literatura, não é o medo real. O medo real é uma coisa. O medo imaginário da literatura é aquele medo que você sente e quer sentir de novo. Né? O menino morre de medo do lobo mau, da história do Chapéu Vermelho, e amanhã te pede para contar de novo. Né? Amanhã quer ouvir a mesma história. Morre de medo, amanhã vai dormir. Não conta não, conta. Só um pedacinho, né? Hora de dormir, vocês já perceberam? Quem já teve a oportunidade de contar uma história para a criança, ela fala: não, mãe, não conta aquela que tem medo. Qual você quer? Ah, conta outra. Quando você começa a contar outra, não conta aquela, mas só um pedacinho, né? Então esse medo gostoso que a gente sente na história ajuda a gente a pôr tudo no lugar, ajuda a gente a perceber o que é real, o que é imaginário. E ninguém precisa ficar falando: ó, eu vou contar a história de um lobisomem aqui, mas lobisomem não existe. Ó, eu vou contar a história de um fantasma aqui, mas fantasma não existe. Ó, eu vou contar a história de uma bruxa, mas bruxa não existe, né? E você não vai contar uma história desse jeito. Da própria história, cumpre o seu papel dentro da pessoa, dentro do ouvinte. Cumpre o seu papel. Então, hoje de manhã eu chamei a atenção. Muito cuidado, depois de trabalhar a história, né? Vocês que não tiveram a oportunidade de assistir as 3 formações, depois peguem, né? Vejam direitinho, revejam, porque o antes da história é a preparação para contar. Então você vai ler o texto, você vai decorar o texto, né? Você vai escolher um bom texto. Então você não vai para lá ler uma história. Ler é diferente de contar, né? Então, para contar, mesmo que você segure o livro ali só como uma base, como um apoio, você precisar olhar de vez em quando, mas decore a história, deixe ela guardada no seu coração. Depois que terminou a história, né, nós vamos conversar sobre ela. Muito cuidado para não colocar a lição de moral no final da história. Né? As fábulas são as fábulas. Fábulas são fábulas. Hoje eu estou falando de contos, né? Então, terminei de contar uma história, o que eu vou fazer? Terminei, espera para ver a reação, espera que hora que eles vão te encher de perguntas, converse sobre a história, né? Converse, o que vocês acham? Devolva a pergunta. Ah, mas é verdade mesmo? Devolva a pergunta. Ah, mas isso aconteceu mesmo, o que você acha? Né? Ah, e leve também para essa conversa com os meninos algumas perguntas prontas, suas, né? Então, suas perguntas. Se você estivesse no lugar do menino, o que você faria? Se você pudesse fazer diferente dele, como você faria? Então, coloque o aluno para pensar em cima daquela história. Pensamento que vai agregar e não pensamento que vai podar, né? Terminou a história do Chapéu Vermelho, você viu o que aconteceu com o Chapéu Vermelho? Foi desobedecer e se ferrou, né? Isso é lição de moral. Né? Não é isso, a história não é isso, né? A história é toda aquela magia que você vai despertar e ele mesmo vai chegar à conclusão de que eu posso me dar mal se eu desobedecer. Ele mesmo vai chegar a essa conclusão, né? Você
pode conduzir a conversa para que ele chegue a essa conclusão? Pode e deve. É esse o papel do professor após a história. Mas não é dizer o que é. Você vai fazer questionamentos, né? Propor desafios, o quê? Uma brincadeira, um jogo, uma música, um poema, olha a intertextualidade depois da história. Tem gente que pensa que depois da história vai sobrar muito tempo, não dá para fazer nada. Tem muita coisa para fazer, né? Dá trabalho, você tem que planejar, né? Depois da história, você pode levar uma música que aborde o mesmo tema, né? E ali você pode cantar, distribuir cópias, cantar, colocar no data show, pôr um sonzinho, celular, né? Cantar com eles, brincar, fazer uma brincadeira a partir daquele tema que está sendo explorado na história. Né? Isso, então tem muitas possibilidades que a história te permite, mas não necessariamente a história te obriga a terminar e dar uma folha bibliografada para fazer. Né? Por favor, né? A literatura de Montes Claros já avançou, né? Não é isso? Então hoje, mas eu dei uma folha depois de terminar a atividade, porque eu preciso colar no caderno, porque senão se o pai não vê, se a supervisora não vê, acha que eu não trabalhei. Bom, eu penso que isso já está ultrapassado, né? Se tem alguém que pensa desse jeito, nós vamos conversar, né? Conversar, peraí, eu não colei porque hoje a aula foi assim, não, hoje não teve papel. Hoje teve papel? Teve, mas o que eu coloquei no papel? Nome do livro, autor, editora, isso é importante, né? Porque acabei de ter um nome do livro, que tem um autor, talvez uma breve história do autor, por que o autor escreveu esse livro. Então, algumas informações sobre o livro, se os livros são maiores, são importantes, né? Mas, quase 100 meses, o que nós vamos fazer por 100 meses? Vocês da biblioteca precisam ter caderno de literatura? Não. O CEMEI é uma literatura que vai ficar no coração, na alma, vai ficar ali. Você pode fazer uma brincadeira, você pode pôr os meninos, tipo, o caminho que o menino percorria para chegar até lá dentro da história, o reconto, né? Eu sou a professora de apoio de um CEMEI. Aí eu tinha um recurso para contar a história do gato xadrez. Minha filha, depois que ela foi comigo assistir a abertura, ela ficou encantada. Aí toda tarde ela quer ir me ajudar. E aí eu tinha um monte de orelhinhas de gato, aqueles arquinhos, aí eu contei a história, explorei as cores, explorei com os meninos, do maternal 1 ao 2º período, mas cada um dentro da sua faixa etária. Aí ela vestiu de gato, e os meninos, ela tem rabo, ela balançava o rabinho, ela tem orelha, ela balançava a cabeça, aí dei a aula nas turmas, né, passou a semana. No outro dia os meninos, tia, cadê sua gatinha? Onde eu vou agora, cadê minha gatinha? E essa experiência, vocês percebem que isso vai ficar na memória afetiva? Ó, o que nós estamos trabalhando hoje aqui é a memória afetiva de amanhã. Então essa experiência gostosa que a criança experimentar enquanto você estiver contando a história, vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Então amanhã, quando ela tiver a oportunidade de ganhar um livro, de comprar um livro, de ir num lugar, escolher qual livro que ela vai ler, ela vai olhar o seu. Né? A história que você contou, você vai ficar eternizada ali por uma experiência prazerosa que você proporcionou. E cada um retrata um pedaço do que chamou a atenção, né? Então, tipo assim, numa sala eu sou a tia da gatinha, na outra eu sou a tia do arco-íris. Então, assim, cada um pega a tia da história. Então, assim, vocês percebem, né, que a gente, nós aqui, enquanto trabalhando com a literatura, o nosso papel é encantar. O professor da sala de aula está lá, dando aula, nota, né? Conteúdo. Nós não, tá? Nós de literatura temos que ir convencendo. Se tiver alguém que ainda não está convencido, a gente vai conversando, né? Vai convencendo. Não, peraí, é porque nós estamos participando das formações. A gente sabe, eu digo, a Trilha da Leitura enviou no e-mail das escolas, nos 5 primeiros anos de trabalho nosso, nós enviamos fichas de leitura. Eu já paguei tudo no e-mail, vocês já pagaram. Então a gente enviou, por quê? Porque para nós, né, naquela época, né, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás,
que a gente tinha? A gente tinha que fazer algo que as pessoas vissem o que a gente estava fazendo. A gente tinha que mostrar uma coisa concreta, né? Para a gente, enquanto iniciando um projeto, ia fazer um trabalho, não, tem que ter alguma coisa que o pessoal vê. Então, hoje de manhã eu até dei o exemplo, né? De quando o pessoal perguntou para Jesus lá por que ele, se o homem podia repudiar sua mulher, porque Moisés fazia isso, né? Jesus respondeu, Moisés fazia isso por causa da dureza do coração do homem. Então, a autoria da leitura fazer isso por causa da dureza do coração do povo, viu? Dos pais, dos professores, que muitas vezes, supervisores, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, pedia. Hoje, nós temos a maior moral para não pedir, viu? Nós temos a maior tranquilidade, nós temos argumentos, nós temos comprovação de que a literatura, ela é simplesmente invisível, né? Então ela vai entrar e vai ficar. Se você conseguir fazer com que os seus alunos gostem de ler, queiram pegar um livro, queiram deixar o celular para pegar um livro, queiram assistir, gente, quem vê, acho que daqui não vê ninguém ainda assistir o teatro que a gente está apresentando aqui? Alguém já veio? Não. Nós estamos apresentando o Mágico de Oz aqui para algumas escolas, né? Não, porque aqui em Santa Alvira só 100 pessoas, só 100. E por causa da lotação, né, do corpo de bombeiros, que não pode ter mais. Então, assim, a gente, só algumas escolas, as mais distantes, que a gente está trazendo. Mas depois vai ter para todo mundo. Eu acho que vem. Pois é. Tá, depois Cleitinho vai falar disso com vocês. Então aí, o que eu vi, né? O que eu vi nesses 2 dias? Nós tivemos 2 dias, segunda e terça, hoje é quarta, amanhã também tem. Nesses 2 dias, um espetáculo apresentando os 4 elementos da natureza, né? João assistiu, né, João? Lá no CAI, nós fomos lá no Semeio Mundo da Criança. Então, os 4 elementos da natureza dentro de um conto. Qual é o conto? Mágico de Oz. Olha o conto maravilhoso. Mágico de Oz. Então, dentro desse ponto, a gente está abordando os elementos da natureza, porque a própria história já te dá essa oportunidade. Começa com a ventania, a Dorothy, né? A ventania que leva a Dorothy para o mundo de Oz, e lá ela tem contato com a terra, o sapatinho faz toque-toque, ela tem contato com a água, porque a água que jogou na bruxa, que derreteu a bruxa, ela se derretia com a água, e ela tem contato com o fogo, que é o quê? O que é o fogo? Ela tem contato com os 4 elementos. Então, o que eu percebi nas crianças, e é isso que eu vou falar, mais 45 minutos de espetáculo, os meninos quietinhos, encantados, tá? E simplesmente encantados. Então, assim, você olha e fala, meu Deus, né? A gente precisa falar a coisa certa, da forma certa, para poder prender a atenção deles. Então, assim, está muito bom, né? Uma ideia, né, para a gente fazer formas diferentes de contar histórias. Conta história através do teatro, nós estamos recebendo demais, as escolas estão dando um show, gente, né? Vestindo disso, vestindo daquilo, os cantinhos de memória estão simplesmente encantadores. Quem não mandou ainda vai mandar para nós, né? Quem não fez ainda, cada uma fazendo um cantinho mais bonito que a outra. E com certeza esse tema vai ser um tema que vai ficar na história, porque é um tema que está dando muito o que falar, é um tema que está mexendo em cada um de nós, eu tenho certeza. Rapidamente, dava o tempo afiar, afiar, afiar. Rapidamente afiar, afiar. Dava o tempo afiar, afiar, afiar. Rapidamente afiar, afiar. Ajuntando. Dava o tempo afiar, afiar, afiar. Tivemos
a ideia de fazer um portfólio criando memórias de 2023, né? Para quem sabe, a gente lá na frente, né, relembrar o que aconteceu durante este ano. E aqui, aí nós colocamos o nome, aí nós apresentamos aqui a equipe pedagógica, as professoras, supervisoras, com foto, tudo com foto. E abaixo de cada foto nós escolhemos frases sobre memórias que representavam cada uma das professoras e das turmas. Esse portfólio, ele também vai ser virtual, ele é virtual também. Nós só não colocamos ainda no perfil lá do nosso Instagram da escola por uma questão de imagem, porque nós já temos o direito de imagem de alguns alunos, mas nós temos muitos alunos novatos. Enquanto a gente não resolver isso, nós não vamos postar lá, tá? Para todo mundo ter acesso, quem quiser ver como será. E aí, nós fizemos a primeira parte e as outras páginas estão em branco. São as páginas que nós vamos formar, que nós vamos criar a partir das nossas aulas. Então, nós estamos registrando tudo, filmando e tirando foto. E aí, no decorrer do ano, quem sabe a gente tem a oportunidade no final do ano, a gente apresenta o portfólio, mesmo que seja virtual, acho que dá para todo mundo ver. Né? Então, essa aí é a ideia minha e da professora Amanda da parte. Espera aí, que eu vi uma coisa linda aqui no álbum. No final de cada foto, abaixo de cada foto tem uma frase. Eu pensei que era a mesma para todas. É uma específica para cada turma. Nós tentamos pegar uma frase parecida com cada professor. Passamos das antigas memórias às grandes armas da esperança e tiremos das doces lembranças matéria-prima para novas histórias. Gente, olha, cada uma mais bonita que a outra. Olha, lembrar da infância é como lembrar de um sonho bom, de tudo era possível. E aqui, só virar aqui, gente, e aqui nós fizemos a capa toda de retalho. Eu fiz aqui, ó, aí a gente encapou, e aí eu fiz uns traços como se fossem uns remendinhos mesmo. Aí tá todo encapadinho, que era a tarefa, né? Fazer atriz, que lindo. E aqui, esse daqui, na hora que ele propôs lá, eu pensei no livro para a gente fazer, né, geral, para a escola, para o turno todo. E esse aqui é o que eu vou trabalhar nesse semestre agora. Eu escolhi trabalhar, não sei se a outra professora vai abraçar, porque ela veio depois. Então, esse banquinho aqui é do meu pai. Ele não sabe que ele me deu ainda não, ele me emprestou, eu pedi emprestado. Mas ele não vai querer, ele não está muito fruzinho. Eu fiz aqui, ó, no tampo dele, tá vendo? Eu fiz um retalhinho aqui. Quando ele propôs fazer atividade com retalho, aí eu falei, gente, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, nas conversas, porque a gente vai tendo aqueles ensaios, assim, vai falando, você vai puxando a memória. E eu lembrei que minha mãe gostava muito, quando a gente era pequeno, de sentar no banquinho, a gente sentava no quintal, fazer uma fogueira de hoje, ela contava muita história pra gente. Né? Inclusive, eu já até falei com os meus alunos que eu vou contar algumas dessas histórias que ela contava. E até pus um beijinho neles, falei que tinha muita história de assombração. Eles me deixaram loucos querendo ouvir essas histórias de assombração. E aí, eu falei assim, gente, acho que eu vou fazer esse banquinho. E aí, o tema, dentro do tema, né, proposto memórias, vai ser, senta que lá vem história. Então, eu vou chegar com o meu banquinho e eles vão saber, quando eu chegar com o meu banquinho, já tem história chegando. Né? E são histórias que nós vamos puxar pela memória de coisas que talvez eles nem conheçam, mas que eles vão passar a conhecer. Tá? Essa é a minha proposta para os meus alunos, né, do turno matutino, nesse primeiro semestre. Palmas, gente! Adorei! Sempre que lá vem história, vou lá, viu? Escutar uma história dessa. Vamos, viu, trilha da leitura, ó? Bora lá. Obrigada. Quem mais? Tem um tanto de coisa bonita aqui, ó. Tem um baú bonito, tem uns retalhinhos ali, tem um coração, tem uma bolsinha, porta-retrato, tem, gente, tanta coisa bonita, jornal. Gente, bom dia. Eu sou Cida Ferreira, eu trabalho na Escola Maria de Lourdes Pinheiro, no Vespertino. Eu peguei o retalho e fiquei pensando, oh meu Deus, o que eu vou fazer com esse retalho? Aí, eu sou da roça, né? Sou lá em Brasília de Minas, da zona rural, morei na roça. E eu lembro do jornal. Aí eu falei assim, eu vou fazer um jornal. E meu pai usava um jornal. Aí eu fiz um jornal, usando o retalho, né? Aqui o retalhinho que ela deu. Olha o retalhinho aqui, sabe? Ó. Eu pedi as turmas para levar retalhos. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz a bolsa com os retalhos dos alunos. E o objetivo é, quando eu for contar a história, eu vou colocar os livros aqui dentro. E quando o aluno der o seu retalho, eu vou pedir para que ele conte para a gente de onde surgiu os retalhos, o que foi feito desse tecido.
E é assim que eu vou trabalhar com o meu jornal. Tá? Muito bem! Calma, gente! Você conta essa história, você filma e manda pra nós? Pode tirar. Pra gente colocar no canal, viu? Tá? Roda com ela, roda. Ô, gente, eu amo esse povo que a aula termina, o povo quer ir embora, tá? Quem mais? Quem mais? Vamos lá? Pode vir, gente. Olha só. Quem fez esse trenzinho bonitinho aqui, essa bolsinha? Conta pra nós. Vem cá. Olha que lindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, trabalho na Alegria de Viver. Não é uma bolsa, isso aqui é um porta-agulhas. Ah, que chique! Por que nós fizemos um porta-agulha? Para nós alinhavarmos, para nós costurarmos e não perdermos as agulhas dos nossos sonhos. Eu, mas as outras professoras da escola, nós pretendemos juntas criar e pesquisar algumas histórias, as peças, das preferências delas, para a gente contar para os nossos alunos, viu? No turno de manhã. Muito bem, palmas, gente. Quem mais pode vir? Olha, quem não trouxe hoje, pode deixar aqui no final, vocês pegam. Quem não trouxe hoje, na próxima reunião vai trazer, viu? E as crianças, né, levaram para casa para também trazer alguma coisa feita com retalho. E o nosso maior objetivo no projeto é desenvolver o gosto da leitura. Então foi uma festa maravilhosa. As crianças, né, já começaram a ter vontade. E aí a gente fez, né, esse marcador, 2 marcadores de texto. Mas nós vamos receber mais coisas ainda dos meninos. Obrigada. Muito bem, palmas! É isso, cada um, né, as ideias vão suscitando outras ideias aí pro próximo, né? Quem mais? Tem mais? Ficou mais aqui? Ok. De quem? Ok, vem cá. Bom dia, gente. Meu nome é Maria José, da Marca Senei, Raimundo Leite. Esse é um trabalho, foi feito um trabalho em conjunto, supervisor, diretor, tá? Que foi trabalhada a história da Margarida Friorenta, então, de Fernanda Lopes de Almeida. Tem como objetivo resgatar a memória afetiva, né? Dentro da escola. E foi também, nós trabalhamos também o sentimento de afetividade e solidariedade entre os outros, tá? Porque a história fala o tempo todo que a Margarida, ela não sentia frio, não era frio de casaco, de cobertor, de lugar aconchegante, né? Era um frio de quê? Era um frio de que ela sentia falta de um afeto, de um carinho, de uma amizade, né? Calma, gente. Muito bem. Então, a história que acionou a memória afetiva, o capricheiro, né? Porque, na verdade, o frio da Margarida não era frio de roupa, era frio de carinhos, né? De tudo. Essa afetividade que falta muitas vezes. Bom, então, parabéns para vocês, né? Eu sei que todo mundo aí, muita gente tem muita coisa para mostrar e tudo, a gente não está tendo uma formação, né? Mas a gente, nas próximas, a gente vai socializando. Estava o tempo a afiar, 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 suas idas e voltas a afiar, juntando retalhos a afiar, lentamente. Estava o tempo a afiar, 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 bem lentamente a afiar.